Oi gente, hoje a gente vai reagir a esse vídeo. Pode ser o seu animalzinho, pode ser um amigo ou pode ser um familiar. É importante. E se inscreve no canal. Oi, eu sou o Ice e eu nunca vou ter um gato. Gatos são nojentos. Eles tomam banho literalmente lambendo o próprio pelo. E isso é super anti-higiênico. Além disso, eles são insensíveis, antissociais. Eles não são nada carinhosos. Eles preferem ficar sozinhos e nem olham na sua cara. E se você deixar, eles passam um dia inteiro fora de casa. O que aumenta a possibilidade deles terem mais sujeira no pelo que eles lambem. Isso se torna ainda mais nojento porque eles não gostam de água. Para tomar banho, na real. Porque eles gostam de beber água direto da torneira. Aquela água caindo da bica, sabe? Sem filtro. Gatos não têm um rosto nem um pouco amigável. Eles ficam com aquele olhar de que tá suspeitando de você o tempo todo. Aquele feixe nos olhos que penetram a sua alma. Em falar em alma, você sabe que gatos têm tipo um poder místico que permite que eles veem através da sua alma, né? Eles vê fantasma, mano. Do nada ele levanta a cabeça e encara alguma coisa que tá ali na frente dele. Enquanto você tá achando que ele tá olhando pra um pote de biscoito que tá na mesma direção do olhar dele, ele tá numa disputa de quem pisca primeiro com o capeta. E outra, esses bichos se acham demais. Eles são todos espertinhos, não dá pra adestrar. Eu gosto de cachorro porque cachorro é burro. Você mostra um biscoito, só uma unidade de biscoito. Ele senta, rola, finge de morto, pega a perna do seu amigo se você pedir e traz pra você. O gato, você manda ele sentar, ele responde: sentar, Maria? Você tá me mandando sentar, Maria? Maria, eu rasgo essa cortina todinha, Maria. Eu rasgo esse sofá em dois, Maria, se tu falar isso de novo, Maria. Isso é o que eu já ouvi sobre gatos. Claramente exagerado, mas... gatos, eles são sim inteligentes, fofos. Alguns até tomam banho, tipo, com água, sabe? Como todo bichinho, o gato vai amar seu dono e tentar cuidar dele. Eu pensei melhor nisso quando eu vi um vídeo do Draw Mask que ele postou no Instagram, no Twitter, eu não lembro. De que ele falou que ele tava muito mal, que o gatinho dele tava tentando animar ele. Esse vídeo é muito fofo. Eu nunca tive um gato. E talvez eu até nunca tenha. Mas desde criança eu sempre quis. Esse fato eu contei no meu primeiro vídeo desse canal. Mas pelo amor, não vai ver esse vídeo, ele é muito ruim, eu falava muito esquisito, eu explico aqui. Eu sempre gostei de animais e da ideia de ter um, porque eu fui uma criança bastante sozinha por uma parte da minha infância. Eu sou o irmão mais novo, eu vim depois de todo mundo. Então as minhas irmãs já tinham amadurecido o suficiente pra não quererem brincar com um garotinho que gostava de Ben 10 e Homem-Aranha. Na escola devia ser mais fácil conseguir gente pra brincar e ser amigo, porque a escola é feita pra fazer amigos, mas não deu muito certo pra mim por alguns problemas que eu tive lá. E isso fez eu me sentir cada vez mais sozinho, porque eu ia pra escola e tentava me aproximar de uma criança e não dava certo. Eu chegava em casa e eu ficava um pouco sozinho também. Então eu queria muito ter um animalzinho pra ser meu amigo. Mas isso foi impossível por um simples motivo. A minha mãe não curtia muito a ideia de ser dona de um animal. Eu era muito novo e ela sabia que ela teria que cuidar do bicho. Então a gente nunca teve. Na verdade, antes de eu nascer, a minha família disse que eles tinham um gato preto chamado Gamarra. E que do nada ele fugiu e depois disso ele nunca mais foi encontrado. Eles moravam em uma outra casa, já se mudaram várias vezes desde aquele lugar. Minha família se mudava de casa constantemente. Então mesmo que ele tenha voltado, não encontrou nossa família lá. Eu espero que você esteja bem, Gamarra. Parando pra pensar, ele não deve mais estar entre nós, ele é mais velho que eu. Enfim, eu nunca pude ter um animalzinho por motivos de mãe. Mas quando eu fiz 7 anos, a gente se mudou de casa mais uma vez. Dessa vez para um apartamento em um prédio, em um condomínio. E foi a época em que eu consegui fazer amigos no lugar onde eu morava. Mas além disso, foi quando eu descobri um lugar incrível. Dentro do meu condomínio tinha um lugar mágico conhecido como Mundo dos Gatos. Lá, eu tava entrando em uma terra desconhecida pra mim. Eu nunca tinha visto tantos animais fantásticos em um lugar só. Eu olhava pra um lado e tinha um gato gorducho. Pra outro lado, um gato peludo. Eu olhava mais pra frente e tinha um gato dormindo com um outro gato, os dois de pança cheia. Eu nunca tinha visto um gato de rua numa situação tão boa. Eu tinha visto uns pacotes de sneaker, de Kit Kat ali perto. Eu acho que eles estavam comendo melhor que eu. O Mundo dos Gatos era um espaço dentro do condomínio, uma passarela mais ou menos, que era cuidado por uma senhora daqui. Eu infelizmente não lembro o nome dela, mas ela é um anjo. Ela desembolsou uma grana pra comprar ração pra alimentar todos os gatos do condomínio. Todos que quisessem, eles iam lá e comiam. E eu nem tô exagerando, eu acho que tinha mais de 20 gatos ali. Era incrível porque o condomínio onde eu moro é relativamente grande e eles tinham uma hora certa pra comer. E dava pra ver os gatos de todos os cantos do condomínio que saíam de onde estavam e se juntavam ali, porque era a hora do almoço. E depois de comer, eles se espalhavam pelo espaço, deitavam na grama, na frente do portão, e era nesse momento em que eu tentava me aproximar.
mas eles sentiam medo. Eu não queria, sei lá, capturar um gato, levar pra casa, prender no quarto. Eu só queria sentar ali do ladinho e poder fazer carinho no pelo deles, sentir confiança. E eu não sei explicar por que eu queria isso, mas era bom sentir que esse bichinho confia em você. É engraçado porque quando você sentava do lado de um deles e começava a fazer carinho, os outros também chegavam perto, passavam pela sua perna, deitavam no seu colo e eles perdiam aquele medo inicial. E os gatos se expressam muito bem. Eles fazem aquele sonzinho, enrolam a cauda, fecham os olhos. Eu não sei, eu sinceramente gostava muito disso. Eu não sei explicar. Era louco porque eu era bem pequeno e eles ficavam em volta. Novo Elseve liso dos sonhos para fios 2 vezes mais lisos por uma semana e um cabelo em volta de mim e eu me perdia. Eu não tava mais no meu condomínio, perto da minha casa. Eu tava ali, no mundo dos gatos. Era tipo Isekai. Ai, por que eu escrevi isso? Ocasionalmente eu ficava sozinho andando pelo condomínio e eu sempre ia pra lá. Teve uma época que eu ia pra lá todo dia. A senhora que cuidava dele já até me conhecia. Eu até ajudava a alimentar às vezes quando ela não podia descer porque ela tava velhinha. Teve uma vez que ela me deu uma caixa de bombom pra agradecer. Já tava aberta e tinha uns bombons que estavam faltando, mas eu comi felizão mesmo assim. Chocolate de graça, tá louco? Oh, meu zap. Minha família sempre me falou pra não ficar próximo deles, porque são gatos de ruas, eles não são limpos, podem ter doenças, podem te machucar e tá. E eu não discordo de nada disso. Na real, eu sabia muito bem que ficar próximo desses gatos e de um monte de gatos, como eu fazia, era bem arriscado. Tenha isso em mente se você ficar perto de um gato. Eu tô falando com você mesmo, pode ter a idade que for. Se você mexer com um gatinho, você tem que saber que nem sempre ele vai responder como você quer. Ele pode ser fofo, pode ficar bravo, e você não pode culpar se você cutucar a barriga do gato e eles dão um arranhão. Ou se um gato lambeu o seu dedo, você esfregar a mão no olho, na cara, e acordar na manhã seguinte com os olhos ardendo vermelho e com um braço a mais. A culpa é sua, você foi burro, não um gato. Um gato nunca é culpado. Enfim, eu cresci uns anos e nessa fase eu tô começando o ensino médio. Eu decidi, por conta própria, indicação de uma amiga da minha irmã, fazer o ensino médio a 15 quilômetros da minha casa. E isso é bem longe. Eu levava 1 hora pra ir e 2 horas pra voltar. Porque na volta era a hora do rush, eu não conseguia entrar no ônibus direito. Às vezes eu perdi o ônibus, às vezes eu entrava socado no ônibus e não conseguia andar. Eu odeio os ônibus do Rio de Janeiro. Enfim, eu falo mais sobre o meu ensino médio em outro vídeo. Eu só queria pontuar que no começo não foi nada legal. Assim, o primeiro ano inteiro não foi. Com o passar do tempo foi melhorando e uma das coisas que fizeram meu ano melhorar mais pro final foi ter conhecido ela. Eu nunca dei um nome pra ela. Eu gostaria de ter dado. Sempre tiveram gatos aqui no meu condomínio. Eu tô bem familiarizado com eles, mas eu nunca fui próximo de algum. Eu nunca tive um gato. Eu já tentei levar pra casa sem minha mãe saber uma vez, mas ela veio e mandou tirar. Não é como se eles fossem abandonados aqui também. Eles têm comida, outros gatos pra brincar, mas eu queria ser realmente amigo de um também. Eu queria um amigo naquela época. Um dia, quando eu cheguei da escola, um pouco mais cedo, cansado e não muito legal, eu sempre chegava desse jeito, mas dessa vez ela tava lá, andando pela entrada do prédio. Geralmente, quando eu me aproximava de um gato, eles corriam, mas ela me encarou e ela veio até mim. Eu achei curioso inicialmente, porque isso nunca tinha acontecido antes. Eu fiz um carinhozinho e continuei andando. Fui pra casa, usei o computador, dormi, acordei e fui pra escola. E nesse dia posterior, dessa vez eu não tinha saído mais cedo, então já era bem tarde. Eu tava mais cansado, mais desanimado e menos curioso. Subi, fiz tudo aquilo de novo. A rotina que eu tava tendo não era tão divertida, mas tinham coisas que me faziam feliz. Os encontros com ela foram se tornando cada vez mais frequentes, e eu fui me acostumando com a presença dela lá. Eu me impressionava com o quão carinhosa ela podia ser. Ela se aproximava muito fácil, e eu não sei se faz muito sentido, mas eu acho que foi o gato mais gentil que eu já vi. Parecia que o olhar dela era mais feliz do que os outros gatos. Isso faz algum sentido? Eu só gostava muito de ficar com ela. Isso foi se alongando até o final do ano. Nesse final de ano, eu tava saindo mais cedo do colégio, porque todo mundo sabe como o colégio funciona no 4º bimestre. Só que, mesmo os alunos se esforçando um pouco mais que o normal, minha escola liberava mais cedo, porque a gente não tinha mais muito o que fazer nas aulas. Os professores não iam passar matéria nova, então era teste no colégio e volta pra casa. Eu passei esse ano inteiro bem sozinho e em casa, mas esse final do ano foi diferente. Geralmente é diferente porque minha família costuma visitar os outros parentes no final do ano, ou os parentes vêm aqui em casa, ou a gente mesmo se reúne. Então é bem difícil passar o final do ano sozinho. A gente sabe dar uma festa. Dessa vez fomos pra casa da minha tia. Ela mora num condomínio pertinho da praia. Então, ver os fogos de artifício lá foi lindo. É uma sensação muito boa poder ver os fogos tão de perto.
aquelas cores explodindo no céu. Mas, além dessa sensação boa de virada de ano, tinha uma discussão rolando na internet naquela época. Sabe aquela discussão sobre fogos de artifício e animais de estimação? Sobre como o barulho dos fogos atrapalha e incomoda os animaizinhos. Durante a queima dos fogos e todo aquele barulho, eu não conseguia parar de pensar nos animais lá do condomínio. Sabe, eles eram bem livres e ficavam andando pelo condomínio todos os dias. Mas como será que eles ficavam nesse momento? É claro, eu gosto de fogos, mas isso veio na minha mente na hora, porque não é algo natural. Será que eles se escondiam? Será que eles ficavam juntos? Como era pra eles ficar ouvindo isso a noite toda? Mas em quem eu mais pensava era nela. Como ela tava? Ela sempre tava tão sozinha. Eu não conseguia parar de pensar nisso. Eu fiquei um pouco hipnotizado. Talvez por já ser meia-noite e eu tava com um pouco de sono. Meu pai até perguntou se tava tudo bem, porque a gente já tava indo embora. Enfim, o ano passou e 2019! Feliz ano novo! Tenha um ótimo ano! Conclua seus objetivos e essas coisas que falam na virada do ano. Em 2019 foi um ano menos corrido, porque eu finalmente consegui estudar no período da manhã. Nossa, como eu odiava estudar de tarde, eu perdi o dia inteiro. Eu conseguia chegar em casa mais cedo, menos cansado, a minha rotina era menos chata, e mesmo que eu ainda não tivesse muitos amigos na escola nesse início de ano, eu tinha ela, e eu via ela quase todos os dias. E, por incrível que pareça, eu não sei porquê, mas parecia que ela me esperava. Ela ficava no tapete, na frente da porta do prédio, deitadinha, sempre que eu chegava. Eu não subia direto, porque eu moro no 3º andar, e meu condomínio é uma subida bem grande, e o meu prédio não tem elevador. Então eu ficava no banco descansando, e ela ficava lá comigo. Ela subia no meu colo, às vezes deitava, às vezes ela pedia carinho, de uma forma meio agressiva. O gato de vocês também faz isso? Eu chamo de cabeçada do amor. Ela chega perto de mim, com corações nos olhos, e me dá uma cabeçada. Às vezes na mão, às vezes na minha cara. Às vezes ela deitava no meu colo e dormia. Era engraçado lembrar disso agora, porque eu ficava muito preocupado pra ela não cair. Eu endurecia minha perna e tentava deixar ela retinha, pra ela não ficar com medo e sair. Mas eu também queria deixar confortável, aí eu amolecia um pouco. Daí eu ficava nessa troca e minha perna ficava tremendo. Ela se limpava sempre na hora que eu chegava, por volta das 2 da tarde. Tipo, ela tava dormindo quando eu chegava, aí ela levantava quando me via, a gente ia pro banco e ela começava a se limpar. E eu ficava tipo, gente, mas não tem mais educação não? Vai tomar banho aqui no meio do condomínio pra todo mundo ver. Vai tomar banho em casa. Ah é, você não tem casa. O que foi? Não achou isso engraçado? Ah, então é assim, você não vai mexer das minhas piadas. Tá bom, eu vou embora então. Na verdade, eu quero ficar mais um pouco sim. Mas não é por causa de você não, é que eu tô cansado. Ah, e a gente conversava bastante. Olha. Olha pra câmera. Olha aqui. Oh. Tá com raiva? Não tá falando comigo por quê? O quê? Sério? Mas eu nem fiz nada. Não, beleza então. Então fala mais comigo também. Ela era muito fofa. E eu passava mais tempo fora de casa só pra ficar com ela. Às vezes eu ficava tanto tempo que a minha irmã ficava preocupada e me gritava da janela, bem alto. Ô Fábio! Tá aí? Minha irmã tem uma voz bem forte. Tô! Não vou almoçar não! E eu chegava na hora do almoço. Vou sim! Tá esfriando! Já vou! Se tu não subir agora, eu vou descer aí, tu não vai gostar não! Tá bom! Uma coisa engraçada é que eu comecei a decorar os lugares onde ela ficava em qualquer horário do dia, porque era incerto a hora que eu ia chegar e quando eu ia sair. Daí eu sempre dava um salve em qualquer lugar. Às vezes ela ficava no banco do lado de fora, às vezes ela ficava embaixo de algum carro, na escada, e era fácil encontrar. O tempo foi passando e de alguma forma eu consegui amigos no colégio. Outra coisa que aconteceu foi que em 2019 eu me aproximei mais desse cara, é o Carlos. Não entra em questão muito quem ele é, mas eu também me aproximava de outras pessoas, tá, Carlos? Não vai se achando muito não. Quer dizer que eu ficava mais tempo em casa, no computador. Além de ficar fazendo vídeos pro meu canal, eu também tinha amigos na internet.
Mas por eu ter amigos na escola e ter amigos na internet, eu acabava meio que afastado dela. Às vezes eu percebia isso e passava uma horinha fazendo carinho no pelo e recebendo as cabeçadas de amor. E a gente tinha um lance, porque, tipo, eu sou muito fã de Como Treinar Seu Dragão. E, tipo, tá ligado aquilo que o Soluço faz quando ele vai domar um dragão? Que ele põe a mão, assim, tipo, na cabeça e bem calmo e espera o dragão confiar nele e encostar a cabeça na mão dele. Então, eu fazia isso com ela. Como ela não tinha um nome e eu não tinha como chamar ela pra vir até mim, e aquilo de fazer nunca deu certo pra mim. Eu sentava no chão e fazia aquela concha com a mão. E de alguma forma deu certo. Ela vinha até mim e me dava cabeçada. Nessa nova rotina de 2019, onde eu ia e voltava do colégio pra casa mais cedo, eu via que ela também ficava com os outros moradores do condomínio. Eles também davam comidinha pra ela, davam carinho. Teve uma moça que até deu um nome pra ela: Laranjinha. Porque ela era laranja. Eu nem preciso dizer que eu achei esse nome horrível. Eu até tentei usar uma vez. E aí, como você tá, como você tá? É isso que importa, que bom, eu também tô. Eu não consigo, esse nome é horrível. Eu prefiro que ela não tenha um nome. Então, ela continua sendo apenas ela. Eu nunca me senti menos próximo dela por ela não ter um nome. Ela também não me chamava pelo nome. Direitos iguais. Por eu ter me afastado um pouco, eu acabei cada vez menos vendo ela. Queima de estoque Mercado Livre. Aproveite agora ofertas com até 70% off. Pessoal, tá na hora de falar de dinheiro. Fale com seus filhos sobre dinheiro hoje mesmo. Vai ser melhor pra eles amanhã. Vendo ela. Mais um ano passou. E ele chegou. Todo mundo sabe o que aconteceu. Nesse ano eu praticamente não saí de casa. Eu não ficava nem com a minha família direito. Então eu nem descia pra ficar com ela. Eu passava o dia inteiro no computador. Pra mim era a única coisa que tinha pra fazer. Era o que eu pensava. Eu nem pensei que eu poderia só descer as escadas e me encontrar com uma das minhas melhores amigas ali. Só pra passar o tempo. E eu não sabia que eu me arrependeria tanto de não ter feito isso. Foi em agosto de 2020. Eu ouvi dois moradores discutindo bem alto. E ainda era bem cedo, umas 7 da manhã. Um deles estava acusando o outro de alguma coisa. Eles estavam discutindo de verdade, gritando, xingando, e eu não estava entendendo nada. Meu pai desceu para ir trabalhar e acabou ouvindo a discussão e entendendo o que aconteceu. Nesse dia foi só mais um dia normal para mim. Ok, uma discussão. Eu fui comer, usei o computador até de noite e provavelmente não fiz nenhum trabalho. Eu tava muito alheio ao colégio. E o colégio também não tava muito exigente. No final do dia, umas 8 horas da noite, meu pai chegou em casa. Ele chegou como geralmente chega, alegre, fazendo alguma piada, mas depois ele levantou um assunto que era impossível ignorar. Ele chegou perguntando se reparamos que alguns gatos do condomínio estavam sumindo. Eu não consegui responder, porque eu praticamente não saía de casa, e minhas irmãs não repararam nisso. Ele disse que alguns gatos estão sumindo porque eles estavam morrendo. Na hora que ele falou isso, eu desci correndo. Algum idiota colocou veneno na comida dos gatos e eles estavam aparecendo doentes, vomitando. Aqueles gatos que confiavam tanto no condomínio e viveram aqui por tanto tempo, simplesmente foram envenenados. Era bem de noite, mas eu sabia onde ela estava, ou onde ela deveria estar. Ela ficava na frente da porta, às vezes debaixo dos carros. Eu não sei, podia estar em cima de uma árvore, mas em algum lugar ela estava. Eu fui pro meio da rua, eu tentei abaixar a mão pra fazer aquela concha que a gente fazia antes. Eu tentei olhar em outros lugares que ela poderia estar, tentando se proteger, sei lá, era um instinto de gato. Nada tava dando certo. E nesse momento foi quando eu mais me arrependi de não ter dado um nome pra ela. Eu olhava de um lado pro outro, o meu coração tava acelerado, e a minha respiração, eu não conseguia respirar. Ela me ajudou tanto. E eu acho que eu nunca vou conseguir retribuir a ela, que por tanto tempo foi minha única amiga. Ei, que boneco legal! Mas... por que você tá chorando? Calma. Olha, eu tô aqui. E a culpa não... Eu sei que você se sente sozinho. Mas olha, tudo tá sempre mudando. Nada dura pra sempre. E não tem como segurar.
As estações passam. O frio acaba e começa o calor. A chuva molha tudo. E o sol vem pra secar. Eu posso ter um Pokémon favorito diferente todo dia. E um dia, o meu desenho favorito vai acabar. Um dia eu posso brigar com um familiar. Eu posso terminar um relacionamento. Um dia eu posso de uma amiga me afastar. E não tem nada de errado nisso, afinal, a vida é um ciclo. E você pode se sentir no fundo do poço agora, mas a solidão que você sente um dia vai ser só. Você pode se aproximar da sua família, conhecer pessoas incríveis, ou fazer um novo amigo e aproveitar. Transforme seu celular Android em maquininha com Tap On do PagBank. Faça vendas por aproximadamente. Você precisa aproveitar sempre que tiver oportunidade, tá bom, moleque? Olha aqui. Eu trouxe isso aqui pra você. Escreve uma coisa pra ela. Tá bom. Sabe, a gente passou por uma pandemia recentemente. E essa pandemia levou muita gente. Todo mundo que tá assistindo isso agora conhece alguém que se foi, ou alguém que sentiu essa dor. Uma dor que é imensa, insuportável, parece que tem um buraco no seu peito, mas que uma hora diminui. É por isso que eu digo, amem quem tá do seu lado agora. E não deixe essa oportunidade passar, porque a vida é algo muito frágil. E eu não digo isso pra você viver loucamente. Você tem tempo. Só aproveita esse tempo e trata as pessoas com carinho, o máximo que puder. E não vai ser menos doloroso caso você perca alguém. Na verdade, vai doer muito mais. Mas você vai ter certeza de que o tempo que passaram juntos foi bom. Ei, eu quero te dizer uma coisa. Uma última coisa. Eu nunca vou ter um gato, tá? Não como você. Porque você não vai voltar. Mas eu vou valorizar cada memória que você me proporcionou. E o tempo que a gente passou junto. Você não precisa ter um nome pra ser especial pra mim. Mas se eu tiver um novo gatinho, eu prometo que eu vou dar um nome muito legal. Eu vou aproveitar mais o seu tempo de vida, que é tão breve. E eu vou dar tanto carinho, porque eu te amei. Você já terminou então? Eu posso dar uma olhada? Sim. Ah, você mandou bem, seu caladinho. Tem certeza que é isso que você quer dizer? Uhum. Perfeito. Você joga lá em cima. Quando chegar lá em cima, a carta vai abrir. E ela vai ler, porque é minha e ela me ama. Mas isso é óbvio. É claro que ela vai ler. A gente só precisa que chegue lá em cima. E essa vai ser uma carta aberta pra ela.